Olá galera, tudo bem? Eu sou o Giba, professor de Biologia, e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar o importante tema dos carboidratos. Então, meu querido, não saia daí, que logo logo nós voltaremos. Os carboidratos também são conhecidos como glicídios, glúcides, hidratos de carbono ou açúcares, né? São as principais moléculas orgânicas formadas em abundância no meio dos seres vivos. Então, os carboidratos são as moléculas orgânicas produzidas em maior quantidade pelos seres vivos. Daí a tamanha importância do estudo dos carboidratos, beleza? Bom, para justificar essa grande produção, os carboidratos possuem diferentes tipos de funções ou papéis bioquímicos, que são papéis biológicos. Desses diferentes papéis, nós vamos destacar, primeiro, a função energética. Galera, os carboidratos, eles são moléculas que possuem muita energia, energia em abundância. Quando eles são degradados, decompostos ou metabolizados em nosso organismo, liberam uma grande quantidade de energia que sustentam, as reações metabólicas do nosso corpo. Por isso são conhecidos como moléculas orgânicas de papel energético, ok? Além desse papel energético, os carboidratos possuem a função estrutural, isto é, são constituintes da estrutura dos organismos vivos. Nós vamos encontrar inúmeros carboidratos que fazem parte da constituição básica desses organismos. Então, os carboidratos possuem dois papéis biológicos. Primeiro, papel energético. Então, dão energia, beleza? E o segundo papel é o papel estrutural. São constituintes da estrutura orgânica dos organismos. Beleza? Tranquilo? Então, dando continuidade à nossa aula, beleza? Os carboidratos apresentam uma formulação geral, uma fórmula geral. Nós vamos entrar agora na classificação bioquímica dos carboidratos. E aí, observa o nome, carboidrato. Isso quer dizer que esse nome nos traduz que essas moléculas são formadas por carbono e água. Então, inicialmente, os carboidratos, beleza? De uma maneira química, nós podemos encará-los como sendo moléculas constituídas de carbono e hidrato, que são águas. Certinho? Beleza? Como moléculas orgânicas, os carboidratos, eles possuem esqueletos carbônicos. Então, observa aqui no nosso esqueminha, beleza? Então, nós temos aqui um carbono ligado a outro, que está ligado a outro e outro. Então, aqui eu tenho um esqueleto carbônico, ok? Os carboidratos, eles são constituídos desses esqueletos, que são ligações entre os carbonos. E alguns radicais, beleza? Que são alguns radicais orgânicos são importantes para a gente distinguir. E aí, na bioquímica, inicialmente os carboidratos são divididos em dois grandes grupos, ok? Todo carboidrato possui um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Grupamento esse, que é conhecido como grupo carbonila, beleza? Se essa carbonila ela é encontrada, na cabeça, se ela é terminal, aqui no esqueleto carbônico, bom, isso aqui gera a função orgânica chamada de aldeído. E o carboidrato então passa a ser conhecido como uma aldose, que é a mesma coisa que açúcares de aldeído. Bom, e aí essas aldoses ou açúcares de aldeído nós podemos citar como exemplo a glicose e a galactose, ok? Agora vamos lá para o outro lado do nosso esquema. Aqui nós temos a cadeia carbônica reconhecida, porém o nosso grupo carbonila ele não está, localizado na porção terminal, e sim está no meio da cadeia. Isso daqui caracteriza uma outra função orgânica, que é a cetona. Então, nós passamos a chamar o açúcar de uma cetose ou açúcar de cetona, como é o caso da frutose. Então, galera, vem comigo.
os carboidratos, a primeira classificação bioquímica que nós vamos realizar é, eles podem ser divididos segundo o grupo carbonila, bom, aqui em aqueles que possuem a função aldeído, que é uma carbonila terminal, nós vamos chamar de uma aldose ou açúcar de aldeído, ok? Glicose e a galactose. Já a frutose, ela é diferente. Os carboidratos que possuem, agora, a carbonila no meio da cadeia, vão formando a função orgânica de cetona, são chamados de cetoses ou açúcares de cetona. Tranquilo? Vamos lá. Aí, para a gente aprofundar um pouquinho mais no nosso conceito, olha, esse esqueleto carbônico ele pode apresentar-se de forma linear, como nós estamos vendo aqui, beleza? Essa aldose de uma maneira linear ou então na mesma solução de uma maneira dinâmica, tá? A forma linear ela pode adquirir um formato ou uma forma cíclica, beleza? Então a forma linear ela pode se tornar de uma maneira dinâmica, então é uma via de mão dupla, ora ela é linear, ora ela é cíclica, beleza? Quando é que ela se torna cíclica? Ora, quando o carbono, tá vendo, do radical da carbonila, beleza? Ele vai fazer aqui, tá vendo, uma ligação com o oxigênio da hidroxila do carbono 5, formando então aqui, o nosso formato, uma forma cíclica, no caso aqui um formato hexagonal, que é geralmente mais estável, por isso que o mais correto, ou no caso, a representatividade, que é aquela que apresenta maior representatividade, é o formato cíclico, para um carboidrato. Tranquilo? Então, galera, agora nós vamos para a classificação mais importante para a biologia. Essa é uma classificação bioquímica para nós reconhecermos as funções, beleza? Os grupamentos dentro de uma molécula de carboidrato. Agora, a classificação mais importante para a biologia é aquela que leva em consideração a estrutura do açúcar, beleza? Acompanha comigo aqui. Então, os carboidratos eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura, beleza? Pelo número de unidades de açúcar que eles possuem. Mas como assim unidades de açúcar? Bom, vem comigo aqui. Galera, os açúcares eles são constituídos por uma unidade estrutural básica que nós chamamos de ose. O que é uma ose? É um tijolinho de carboidrato. Na bioquímica nós vamos chamá-la, classificá-la como sendo um monômero dos carboidratos. Então as oses são essas unidades estruturais, são os monômeros, que é a unidade, é uma parte, beleza? Que pode, quando aglomerada ou ajuntada, pode formar um polímero. Então, várias moléculas de carboidratos, elas são moléculas poliméricas, isto é, são formadas por várias unidades. No caso dos açúcares, essa unidade é chamada de ose, certinho? Então, a nossa classificação agora, que é a classificação mais usada pela biologia, leva em consideração quantas unidades de açúcares tem um carboidrato. Bom, então vamos voltar ao slide. Olha só. Os carboidratos chamados de monossacarídeos são aqueles constituídos por apenas uma única unidade de açúcar, por uma única ose, ok? Os carboidratos chamados de disacarídeos, que estão dentro do grupo dos oligosacarídeos, são todos aqueles constituídos por duas unidades, isto é, por duas oses. Ou então nós podemos falar que os disacarídeos são constituídos por dois monossacarídeos, que é a mesma coisa, ok? E nós temos os polissacarídeos, que são os polímeros de carboidratos, são aqueles constituídos por, centenas, milhares de oses ou milhares de monossacarídeos, ok? Então, vem comigo, a classificação dos carboidratos mais usada pela biologia é a coisa mais simples. Se só tem uma única unidade, é chamado de monossacarídeo. Se ele possui duas unidades, é um disacarídeo. Se ele possui várias, centenas a milhares, ele é conhecido como um polissacarídeo. Ok? Beleza? Nós vamos agora então conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Então voltamos ao slide, ok? Então vamos começar pelos monossacarídeos. Os monossacarídeos, mais uma vez repito, são aqueles constituídos por apenas uma única ose.
Galera, se o carboidrato possui na sua estrutura carbono e água, as oses geralmente mantêm na sua composição a mesma proporção de carbono e água. Então, se tem N elementos de carbono, nós vamos encontrar N moléculas de água. E esse valor de N, que faz variar o tamanho da ose, ela pode ser menor ou ela pode ser maior, esse valor de N pode variar entre 3 e 7. Mas aqui nós vamos citar nessa aula apenas até o número 6, que é o que interessa para a gente aqui no ensino médio, ok? Então, o valor de N pode variar de 3 a 6. Aí vem comigo, acompanha aqui na tabela. Se o valor de N for 3, nós vamos ter então 3 carbonos e 3 moléculas de água, gerando assim então uma formulação total de C3H6O3. Opa, não é? Tenho 3 elementos de carbono e 3 moléculas de água. Todo carboidrato, todo monossacarídeo constituído por 3 carbonos, a gente vai chamar de triose. Né? Por quê? Triose, açúcar de 3 carbonos. Tranquilo? Um exemplo é o gliceraldeído, certo? Nós temos também açúcares ou monossacarídeos ou oses, né, que são constituídos por 4 carbonos. Então eu tenho 4 elementos de carbono e 4 moléculas de água. Bom, totalizando uma fórmula no final, C4H8O4. Bom, a essas oses a gente dá um nome de tetrose, tá? E a eritrose é uma dessas. A eritrose é um açúcar encontrado em plantas, ok? Bom, e aí as mais importantes para a gente são as oses que possuem o N, isso é, o número de carbonos, né? 5 ou o número de carbono 6. As que possuem o número de carbono 5, nós chamamos de pentoses, e a fórmula delas é C5H10O5. A ribose é um exemplo disso. Okay? Bom, e as que possuem 6 carbonos, C6H12O6, são as hexoses. A glicose é um importante exemplo. Então, galera, agora, a partir de agora, você já sabe da onde que a gente tira. Professor, a glicose, C6H12O6, como é que eu vou decorar? Não precisa decorar. Você sabe que toda unidade de carboidrato ela é formada de carbono e água na mesma proporção. Então, se você sabe o número de carbonos, você também, ao mesmo tempo, automaticamente, você sabe, não é, que esse número de carbonos, né, corresponde ao número de moléculas de água. E aí você é capaz de escrever qualquer formulação de monossacarídeo. Ok, galera? Tranquilo? Bom, vamos conhecer agora um pouquinho mais das pentoses e das hexoses e os seus papéis biológicos. Vamos voltar aqui ao slide, beleza? Começando pelas hexoses, tá? As hexoses, elas possuem função energética. Elas entram nos organismos vivos, a partir do momento que elas fazem parte da sua constituição, o principal caminho delas é a produção de energia, ATP. Ok? Beleza? Então esse é o principal caminho. E aí nós temos aqui 3 hexoses famosas, tá? Aliás, 4, né? No esqueminha tem 4, que é a glicose, frutose, a manose e a galactose. São hexoses abundantemente encontradas na natureza, beleza? A glicose é a principal hexose. É ela que sustenta, não é, o principal esqueleto de formação de energia, de formação de ATP, tá? Que é o mecanismo conhecido como respiração celular, certinho? Então, as hexoses, guarda no fundo do seu coração, são moléculas, beleza? Que representam para a gente a principal fonte de energia, ok? A medida dessas hexoses no sangue de qualquer vertebrado, inclusive do humano, nós vamos chamar de glicemia. Então, é tão importante esses açúcares que a concentração dele no sangue nós medimos e o nosso organismo tem total interesse em mantê-la constante. Ok? Vamos lá agora, vamos conhecer um pouquinho das pentoses, beleza? As pentoses, a função principal delas é uma função estrutural, fazem parte da estrutura, não dão energia, e sim constroem, beleza? 2 pentoses nós vamos destacar aqui, que é a ribose e a desoxirribose, que são os açúcares presentes na molécula de
RNA e DNA, respectivamente. Então, a ribose ela é um açúcar base da constituição dos nucleotídeos, né, ou ribonucleotídeos, que são aqueles que constituem a molécula de RNA. A desoxirribose é o açúcar base da constituição, tá, do nucleotídeo que compõe a molécula de DNA. Bom, RNA e DNA são duas moléculas informacionais, guardam, armazenam e processam a informação hereditária. Portanto, são moléculas estruturais de grande importância para a gente, ok? Vamos agora conhecer um pouquinho dos disacarídeos, beleza? Bom, quem são esses caras, né? Então, ó, de conceito, disacarídeo é o quê? É todo açúcar formado por duas oses. Ó, são duas oses unidas. Opa, se elas estão unidas, então tem uma ligação. Essa ligação é chamada de ligação glicosídica. Então, galera, a ligação glicosídica ela é um tipo de ligação bioquímica conhecida como síntese por desidratação ou simplesmente desidratação. Se você não entendeu, não é, a sua essência, por favor, volte na nossa aula de introdução à bioquímica, que lá eu explico para vocês o que é essa reação, ok? Então, a ligação glicosídica ela é uma ligação que promove a formação de polímeros, junta monômeros de açúcares e sai água da molécula. Então, ela é um tipo, ela desidrata, não é, as moléculas que estão ali presentes. Certinho? Então, uma ligação muito importante para a constituição de moléculas poliméricas de carboidratos. Vamos voltar lá ao slide. Então, quando eu tenho duas oses unidas por uma ligação glicosídica, nós temos então um disacarídeo. Os disacarídeos mais importantes para a gente. Primeiro, a maltose, que é um disacarídeo constituído por uma glicose unida a outra glicose por uma ligação glicosídica. Ok? A sacarose, o açúcar de mesa, o açúcar que você tem na sua casa, vai lá no armáriozinho, abre lá, aquele açúcar cristalizado, então, ali, beleza? É a sacarose. A sacarose é um disacarídeo, constituído por uma glicose unida a uma frutose por uma ligação glicosídica. Beleza? Então, não confundam glicose com sacarose. Beleza? E nós temos a lactose. A lactose, o açúcar do leite, isso, tá? Que é a união de uma glicose com uma galactose, beleza? Por uma ligação glicosídica. Então, galera, nós temos 3 disacarídeos importantes, ok? O primeiro é a maltose, açúcar do malte, cereais, tá? Que é a união de duas glicoses, ok? Nós temos a sacarose, que é o açúcar de mesa, o açúcar vegetal, o açúcar, né, mais comum que nós podemos encontrar, que é uma glicose mais uma frutose, certinho? E nós temos a lactose, que é o açúcar do leite, beleza? Constituído por uma glicose e uma galactose. Então, os disacarídeos também têm papel energético, grandes funções energéticas. Ok? Então, quando eles entram na nossa constituição, eles são degradados ou decompostos ou digeridos, como queiram, liberando seus monossacarídeos, e esses monossacarídeos têm um papel importantíssimo, tá, na produção de energia. Beleza? E vamos lá conhecer agora os polissacarídeos, né? O que é um polissacarídeo? Professor, então na mesma ótica, são moléculas de carboidratos poliméricas formadas por milhares de oses. Isso, milhares. Não há necessidade da gente representar aqui. Mais um desenho, tá vendo? 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Certinho? E aí então, nós vamos chamar todo polissacarídeo, que é constituído por apenas um único tipo de monossacarídeo, beleza? Nós vamos chamar de homopolissacarídeo. Ele é homogêneo. Tá? É o caso da celulose, é o caso do glicogênio, ok? Que são polissacarídeos constituídos apenas por glicose, certinho? E aí nós temos também os heteropolissacarídeos, que são aqueles polissacarídeos formados ou constituídos por monômeros diferenciados, ok? Então, homopolissacarídeos são constituídos por apenas um único tipo de mono. Tá? Os heteropolissacarídeos são aqueles constituídos por vários monômeros diferentes. Além disso, eles podem ser lineares, isso é, ter uma cadeia única, ou eles podem ter ramificações. Então, ele pode ser linear ou ramificado. Tranquilo? E aí vamos conhecer um pouquinho alguns desses aqui. Essa tabela traduz para a gente tudo que nós precisamos dos polissacarídeos, ok? Um polissacarídeo polimérico importante é o amido.
que é um tipo de homopolissacarídeo, bom, e ele é muito importante porque ele serve como um armazenamento de energia nos vegetais. É a forma das plantas e algas armazenarem energia. Ó, outro polissacarídeo é o glicogênio, também ele é homopolissacarídeo, certinho? Ele é bem maior, mas bem maior que o amido, não é? Então, ó, em relação ao seu tamanho, e ele representa um armazenamento de energia. Ele é a forma como os animais, bactérias e fungos fazem para armazenar energia, certinho? E aí nós temos aqui, ó, a celulose, que é um outro açúcar polissacarídeo, também homopolissacarídeo, beleza? Tem aí, ó, 15 mil unidades até, né? 15 mil, e ele é estrutural. Bom, ele é estrutural. Aparece onde? Ah, lá nos vegetais. Né? Ele vai fornecer rigidez à parede celular dos vegetais e de algumas algas, ok? E nós temos a quitina. A quitina é outro homopolissacarídeo, beleza? Muito grande mesmo, tá? E que é estrutural. Aonde aparece a quitina? Bom, aparece lá nos insetos, aranhas, crustáceos. Bom, forma o exoesqueleto de artrópodes, é o principal constituinte do exoesqueleto de artrópodes. Certinho? Todos esses aqui, ó, são tipo homopolissacarídeos. E agora vou citar para vocês alguns tá? Polissacarídeos, como no caso o peptidoglicano, tá? Que é o heteropolissacarídeo presente na parede celular de bactérias, tá? No envoltório de eubactérias, certinho? E nós temos, ó, o hialuronato, bom, que é outro, não é isso, ó, heteropolissacarídeo, e ele também é estrutural, beleza? Está presente nos tecidos conjuntivos, é o que dá liga, força, né, aos tecidos conjuntivos, bom, nos animais. Certinho, galera? Beleza? Então, como nós podemos observar, os polissacarídeos, alguns representam reserva energética, como no caso o amido em vegetais e algas e o glicogênio em animal, bactéria e, não é, nos fungos, ou então eles podem ser estruturais, tá? Como no caso da celulose, que faz parte da estrutura da parede celular dos vegetais, e o caso da quitina, bom, que está presente no exoesqueleto dos artrópodas, tá? Inseto, aranha e crustáceos. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, para finalizar aqui com o nosso slide, acompanha comigo esse raciocínio aqui, ó, interessante para a gente, né? Que é a dinâmica da reserva energética em um animal. Então, é muito importante, vem comigo aqui, né? Que, ó, é muito importante para a gente, nós falamos em reserva energética e tudo mais, então agora é um momento onde nós podemos parar um pouquinho para estudar a fisiologia da reserva energética, que envolve fenômenos bioquímicos e, é claro, fenômenos fisiológicos, ok? Então, o que nós vamos ver agora tá como é que se forma, não é? E de que maneira que fisiológica que se dá essa questão da reserva energética. Então vem comigo aqui. Nós vamos ter duas situações, tá? Uma situação onde a reserva energética ela é formada ou aumentada e uma outra situação onde a reserva energética ela é reduzida ou ela vai ser gasta. Então, ó, o armazenamento de energia envolve formar o armazenamento e gastar esse armazenamento. Certinho? Então, olha só, beleza, quando nós temos uma dieta que é rica em carboidratos, beleza? Esses carboidratos, assim que vão ser ingeridos e digeridos, eles vão parar no sangue, aonde, né, a maior parte dos monossacarídeos que nós ingerimos é a glicose. E isso é justificável, não é não? Porque se a gente for ver os polissacarídeos, enfim, os açúcares presentes na nossa alimentação, todos eles vão possuir pelo menos uma parte, né, constituída pelo monossacarídeo chamado glicose. Então, a nossa principal modulação, ou o principal fator para a gente mediar o quanto de açúcar está entrando, nós vamos usar o termo glicose, certinho? E aí o que vai acontecer então? Vem comigo. Ó, quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos, o nível de glicose no sangue aumenta. Então ocorre o quê? Um aumento da glicemia. Então aumenta a quantidade de açúcares no sangue, que na realidade aumenta a concentração, ok? Com o aumento da glicemia, o que vai acontecer? Gente, bom, nós vamos ter então aqui um trabalho de um órgão chamado de pâncreas. Aqui é o trabalho endócrino, por isso que muitas vezes a gente chama de glândula do pâncreas. Com o aumento da glicemia, o pâncreas ele vai secretar, ele vai liberar o hormônio chamado de insulina. A insulina ela é o hormônio responsável inicialmente pela formação da nossa reserva energética. Por quê?
é a insulina que vai fazer com que esse excesso de açúcar que entrou pela dieta, ele seja armazenado. Bom, a insulina ela estimula inicialmente ou primariamente, tá, a glicogenogênese, que é a formação de glicogênio a partir da glicose. Isso acontece no fígado e na musculatura, enfim, vários órgãos, mas o fígado é o nosso órgão mais representativo. Então, a insulina ela vai estimular a glicogenogênese, que é a formação do glicogênio inicialmente. Bom, caso perdure o aumento da glicemia, é muito comum a insulina, de um efeito secundário, estimular a lipogênese, que é a formação de lipídios. Então, o que vai acontecer? Não é? A glicose, aquele esqueleto carbônico da glicose, ele vai ser convertido, não é isso, ó, no esqueleto dos ácidos graxos, beleza? E esses ácidos graxos serão armazenados no tecido adiposo, formando o que a gente chama aqui, ó, de gordura, ou gordura amarela, não é? Como está aqui na nossa representação. Tranquilo? Bom, então nós vamos chamar o glicogênio do fígado de reserva energética de curta duração, que é a mais fácil de ser formada e é a primeira a ser utilizada quando houver uma necessidade. E a reserva de lipídios é uma reserva de longa duração, porque é a reserva que demora mais tempo para ser formada e também é aquela que só vai ser gasta com o tempo. Não existe milagre para queimar gordura, existe lipoaspiração. Não? Enfim, tranquilo? Então essa é a primeira situação de formação da reserva energética, ok? Vamos continuar aqui. Agora eu vou propor uma outra situação para vocês, uma situação de jejum. Por exemplo, a gente está dormindo, a gente fica em jejum. Dorme lá por 6, 8, 10, né? Enfim, tá? O tempo que você quiser. O tempo de jejum aí que nós levamos, né? Então, ó, dormindo, é comum, por uma questão metabólica, a gente gastar a glicose do sangue. Então, ó, é comum ocorrer o quê? Uma redução da glicemia, beleza? Aí, quando ocorre essa redução da glicemia, o nosso organismo vai restaurar a glicemia. Como que restaura? Opa, pegando o açúcar das reservas. Beleza? Bom, ó, o primeiro açúcar a ser pego é o da reserva de curta duração. É o mais fácil que tem de ser, é isso, ó, ali, ó, de ser obtido, que é a quebra do glicogênio. Então, o pâncreas, ele produz um hormônio do jejum, que é o hormônio do glucagon. O hormônio do glucagon, ele tem um efeito direto e imediato no fígado, tá? Aonde ocorre a quebra do glicogênio. Opa, a glicogenólise. Quebra do glicogênio, liberando a glicose para o sangue para restaurar a glicemia. Bom, permanecendo o jejum, quando ocorre, não é, ó, a redução das taxas de glicogênio, beleza? Aí essa redução ela pode, né, a gente tem glicogênio para manter nosso organismo de 2 até 8, 10 horas funcionando, né? Como que isso vai acontecer? Como que isso se dá, não é? Ó, se dá da seguinte maneira, beleza? Essa diferença, não é? Se a gente vai fazendo uma atividade física, beleza? Atividade intensa por 2 horas, a gente já gasta toda a reserva de glicogênio. Agora, se o indivíduo se mantém em repouso, beleza? Esse glicogênio vai ser quebrado de uma maneira mais simplória, mais devagar, tá? E a nossa reserva de glicogênio demora mais tempo. Mas à medida que não é? Ó, a reserva de glicogênio diminui, o próprio glucagon ele vai ter um efeito sobre a nossa reserva de longa duração. E aí ele vai promover então agora a quebra dos lipídios, dos ácidos graxos e transformar a gordura em açúcar. Opa, gordura sendo transformada em açúcar? Isso. Por isso que nós damos o nome de gliconeogênese, isto é a formação de uma nova glicose, a partir daquilo que não era açúcar. Então é formar um açúcar a partir de onde não é um açúcar. Ok? Então ó, a reserva de longa duração, ela começa a ser gasta a partir do momento em que a reserva de curta duração está se tornando escasso. Então, para nós termos uma visão geral desses processos metabólicos, está aí agora aqui, não é isso? Na nossa última lâmina, o processo onde, né, a reserva ela é formada e o processo onde a reserva ela é gasta com o nome das reações. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um fichamento. Então é muito importante que a gente faça o fichamento, tá? Ó, com as principais informações da nossa aula, ok? Então vamos usar o nosso caderninho, aqui no nosso caderno então, e vamos fazer o nosso fichamento. Vou usar o preto aqui, ó, maior. Nós estamos então trabalhando aqui os açúcares, que são os carboidratos. Ok?
ok? E aí os carboidratos, uma informação importantíssima para nós, eles são constituídos, então, ó, por unidades estruturais que nós chamamos de OSEs. Tá? Vou até dar um formatinho aqui, ó, hexagonal, não é, ó, para OSE, ok? Então tá aqui, ó, a nossa OSE, que é a unidade fundamental do que? Dos carboidratos, beleza? O que nós falamos aqui então? Enfim, colocamos na consideração, primeiro, não é? Vamos puxar uma setinha aqui, ó. Os carboidratos, eles possuem funções ou papéis biológicos. Então, ó, funções bioquímicas, são duas as funções bioquímicas, tranquilo? Que funções são essas? Ó, a função energética e a função estrutural, ok? E aí, de acordo com o número de OSEs, então, ó, as OSEs podem ser divididas de acordo com o seu número, em 3 grandes grupos. O grupo dos monossacarídeos, o grupo dos disacarídeos e o grupo dos polissacarídeos. Ok? Quem são os monossacarídeos? Aqueles constituídos por apenas uma única OSE. Então, vamos botar aqui os 3 principais exemplos, que é, ó, glicose, frutose e galactose, que é o grupo dos monossacarídeos formados por 6 carbonos. E nós podemos destacar a ribose e a desoxirribose, que não é isso? Ó, são os monossacarídeos estruturais. Os disacarídeos, vamos botar aí os 3 importantes, que é a lactose, o açúcar do leite, sacarose, o açúcar de mesa, e a maltose, que é o açúcar do malte, cereais. Os polissacarídeos, nós vamos destacar 4, divididos em 2 grupos. Os polissacarídeos de reserva, beleza? Que é o amido e o glicogênio. E os polissacarídeos estruturais, que são a celulose e a quitina. Ok? E não podemos esquecer que os nossos queridos carboidratos nos dão muita energia. Então, vou fazer um raiozinho aí pra gente. Tranquilo? Beleza, galera? Então, sobre carboidratos é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixa de dar o joinha se você gostou da aula. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e bons estudos.